Nas águas do Extremo Oriente, os níveis de temperatura estão atingindo patamares preocupantes, refletindo uma escalada nas tensões geopolíticas da região. Movimentos estratégicos calculados vêm sendo realizados pelas nações euro-asiáticas, que buscam enfraquecer a influência do Ocidente em diversos pontos do globo. Nesse contexto desafiador, a Rússia executou uma ação estratégica significativa que abalou um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos, situado em uma área distante. Esse aliado, frequentemente visto como um agente secundário nas movimentações globais, foi surpreendido pelas táticas russas, revelando falhas em suas defesas aéreas. Minoru Kihara, ministro da Defesa do Japão, comunicou que a Força Aérea do país precisou agir com rapidez, utilizando sinalizadores para afastar duas aeronaves militares russas que entraram em seu espaço aéreo. Para lidar com essa situação de emergência, foram mobilizados caças F-15 e F-35, com a missão de interceptar o que foi descrito como uma provocação clara. De acordo com Kihara, a resposta ágil do Japão foi fundamental para assegurar a proteção de sua soberania territorial. Ao longo de cerca de 5 horas, os aviões russos Il-30 e 8 foram apontados como responsáveis por violar o espaço aéreo japonês em 3 momentos distintos. Mesmo após a intervenção das forças aéreas japonesas, as aeronaves russas se recusaram a obedecer às ordens de retirada, obrigando os pilotos japoneses a adotarem medidas de defesa. O incidente ocorreu na região norte do arquipélago japonês, próxima às disputadas Ilhas Kurilas, que seguem como ponto de tensão diplomática entre Moscou e Tóquio. Diante das recentes incursões aéreas, o governo japonês expressou uma grande insatisfação e apreensão em relação às movimentações militares russas, buscando imediatamente fortalecer seu apoio diplomático no cenário internacional. Autoridades japonesas intensificaram os diálogos com seus aliados mais próximos, como os Estados Unidos e as nações do G7, com o objetivo de construir uma resposta unificada contra possíveis ameaças à soberania nacional e à estabilidade na Ásia-Pacífico. O Japão também expandiu seus esforços diplomáticos para incluir outros parceiros globais, aumentando a pressão para uma condenação mais ampla das ações russas. Enquanto isso, Moscou negava qualquer intenção deliberada de violar o espaço aéreo japonês, alegando que suas aeronaves estavam realizando missões de treinamento em áreas que, segundo eles, permaneciam dentro dos limites internacionais. Autoridades russas reforçaram que esses voos eram exercícios de rotina destinados a manter suas capacidades operacionais e não uma provocação direcionada. O primeiro-ministro Fumio Kishida destacou a seriedade da situação, enfatizando que as incursões russas não eram incidentes isolados, mas parte de uma série de movimentos estratégicos cada vez mais frequentes por parte tanto da Rússia quanto da China. Ele alertou sobre como essa escalada contínua poderia agravar ainda mais as tensões em uma região que já enfrenta uma série de desafios geopolíticos complexos. Kishida apontou que essa série de eventos não ameaça apenas o Japão, mas também a paz e a estabilidade de toda a região do Pacífico, evidenciando a necessidade de uma resposta coordenada e vigilante por parte da comunidade internacional. Em resposta à escalada, o Japão não perdeu tempo e lançou uma série de esforços diplomáticos em alto nível, reunindo-se com seus principais aliados na região da Ásia-Pacífico e fora dela. Durante essas reuniões, os líderes discutiram as implicações dos exercícios militares conjuntos entre Rússia e China, realizados perto das zonas marítimas sensíveis do Japão, como um claro sinal de resistência às influências ocidentais na região. Essas manobras foram vistas como uma forma de testar a capacidade de resposta e a coesão das alianças militares formadas por países como o Japão, Coreia do Sul, Austrália e seus parceiros ocidentais. O cenário geopolítico se tornou ainda mais complexo com a entrada de outras nações na discussão, que pressionam por uma postura mais dura contra a aliança entre Moscou e Pequim. Ao mesmo tempo, as conversas diplomáticas focaram na importância de evitar uma escalada militar, ressaltando a necessidade de uma abordagem equilibrada para conter os avanços estratégicos russos e chineses sem desencadear uma crise internacional.
O Japão e seus aliados agora enfrentam o desafio de reforçar suas defesas e manter uma postura vigilante enquanto continuam a buscar soluções pacíficas e diplomáticas para mitigar as tensões na região. Essas ações recentes são amplamente interpretadas como uma clara demonstração de força, tanto de Moscou quanto de Pequim, que estão cada vez mais alinhados em suas estratégias para desafiar as potências ocidentais. A cooperação entre essas duas nações não se limita apenas à área militar. Ela abrange também esforços diplomáticos e econômicos que visam fortalecer suas posições em regiões estratégicas ao redor do mundo, especialmente em áreas de influência próximas ao Japão. Ao realizar exercícios militares conjuntos e manobras coordenadas, Rússia e China demonstram não apenas seu poderio, mas também a eficácia de sua parceria em questões de segurança e defesa. Especialistas geopolíticos observam que essa crescente aliança entre os dois países é uma resposta direta às tentativas do Ocidente de conter sua expansão e influência global. Para muitos analistas, essa união é mais do que uma simples colaboração de conveniência. Ela representa uma aliança estratégica cuidadosamente construída para contrabalançar a hegemonia dos Estados Unidos e seus aliados no cenário internacional. O fortalecimento desse eixo sino-russo sugere uma nova dinâmica no equilíbrio de poder global, onde ambos os países se posicionam como forças desafiadoras, prontas para contestar as normas e as políticas estabelecidas pelas potências ocidentais. Além disso, essa aliança estratégica entre Rússia e China se estende muito além do campo militar, abrangendo uma cooperação robusta em setores cruciais como tecnologia, economia e inovação. Ambos os países estão engajados em um esforço coordenado para diminuir sua dependência de tecnologias e sistemas econômicos controlados pelo Ocidente, visando alcançar uma maior autonomia e resistência às influências externas. A colaboração em pesquisa e desenvolvimento tecnológico é uma prioridade para as duas nações, que buscam criar alternativas locais a produtos e serviços atualmente dominados por empresas ocidentais, especialmente nas áreas de inteligência artificial, telecomunicações e cibersegurança. Investimentos significativos estão sendo direcionados para o desenvolvimento de infraestrutura estratégica, incluindo projetos de energia renovável, transporte e logística, que são fundamentais para fortalecer suas economias e expandir suas capacidades de influência global. A cooperação em setores críticos, como a produção de semicondutores e a exploração de recursos naturais, também faz parte do plano para reduzir a vulnerabilidade de ambos os países às sanções econômicas e às barreiras comerciais impostas pelo Ocidente. O comércio bilateral entre Rússia e China está sendo ampliado, com acordos que visam facilitar o fluxo de bens, serviços e capitais, criando uma rede econômica integrada que sustenta suas ambições geopolíticas. A crescente sinergia entre Rússia e China é percebida por muitos analistas como um movimento calculado e estratégico para garantir que suas aspirações globais não sejam facilmente sufocadas por sanções ou ações diplomáticas lideradas pelos Estados Unidos e seus aliados. Essa colaboração se tornou uma peça central para fortalecer suas posições nos mercados internacionais e consolidar sua presença em regiões onde sua influência foi historicamente limitada. Para o Japão e seus aliados na Ásia-Pacífico, essa aliança sino-russa representa um desafio complexo e de longo prazo, que exige uma revisão profunda de suas políticas de defesa e estratégias de cooperação regional. Com o aumento das tensões geopolíticas e a possibilidade crescente de operações militares conjuntas entre Rússia e China, próximas aos seus territórios, o Japão, junto com outros países da região, está reforçando suas alianças tradicionais e buscando novas parcerias. O foco agora é na implementação de medidas defensivas inovadoras e no fortalecimento de suas capacidades militares para responder a qualquer potencial ameaça de maneira eficaz e coordenada. Além disso, países como a Coreia do Sul, Austrália e até nações do Sudeste Asiático estão intensificando seus laços diplomáticos e militares com o objetivo de construir uma rede de segurança robusta que possa contrabalançar a crescente influência sino-russa na região. Gostou do vídeo? Se sim, não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos conteúdos. Sua participação é fundamental
fundamental para que possamos continuar trazendo análises aprofundadas e atualizações em tempo real sobre as dinâmicas geopolíticas globais.